Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Cassiana e essa é a tradução da parte 17 da saga Anunnaki e a gente vai conversar sobre o conflito final entre Lemúria e Atlântida. No capítulo anterior, citamos que ao redor de 80 mil anos antes de Cristo, aconteceu uma invasão de arcontes de alta hierarquia, derivadas da encarnação de grupos de almas cada vez mais densas, sendo que essas últimas oriundas de mundos extremamente conflituosos, de guerras, violência, ódio e manejo intensivo de magia escura. Na maioria provenientes dos sistemas de Tau 7, Capella e Boronak. Tudo por cortesia do Malquisedeque planetário Caligastia, que era quem tinha o poder de eleger a procedência das almas a reencarnar na Terra. Uma demonstração de premeditação com que atuava Caligastia, que já fazia algum tempo fazia caso omisso dos requerimentos da Confederação e do Conselho da Luz Divina, presidido por Lúcifer. A consequência de tudo isso foi a baixa da consciência das sociedades lemurianas e atlantes, onde se perderam os valores éticos. Assim, aos trancos e barrancos foram passando os milênios para Lemúria e Atlântida, quando um novo contratempo se somava à delicada situação de ambas civilizações. Os Atlantes primeiro e os Lemurianos depois detectaram um meteorito que se encontrava em rota de colisão com a Terra. Esse meteoro não tinha o tamanho do que extinguiu os dinossauros. Não chegava a ser um perigo para a viabilidade da vida na Terra, mas sim seria localmente muito destrutivo, causando milhares de vítimas se impactasse em zonas habitadas. Essa situação foi discutida nos conclaves Lemur-Atlante, enquanto compartilhavam com distintas federações de Alcione, além de mestres de planos ascendidos. E aqui se deu a verdadeira natureza de Lemúria e Atlântida. Por um lado, a Lemúria defendia que se deixasse a natureza seguir seu curso, de deixar fluir os acontecimentos, que se tivesse que cair, que caísse quando e como fosse. Já os atlantes, no entanto, defendiam a necessidade de implantar planos de desvio ou interceptação, que não se devia permitir semelhante risco e ainda colocavam na mesa que para a viabilidade desse plano era necessário uma colaboração mútua. As discussões nestes conclaves foram intermináveis, e os mestres mediadores da Confederação lhes diziam que ambas já eram civilizações suficientemente maduras e com tecnologia suficiente para fazer frente a este desafio, e que, no fundo, qualquer decisão que tomassem seria por conta e responsabilidade deles próprios, e que deveriam assumir todas as responsabilidades junto com todas suas consequências. Os conclaves se sucediam sem acordo, e, ante a negativa dos lemurianos de implantar qualquer plano de ação contra o objeto estelar, aceitavam o destino fosse como fosse. E ao final, as autoridades atlantes se renderam a esta falta de disposição lemuriana e acabaram por aceitar. Agora vamos refletir à distância esses acontecimentos e nos colocaremos na pele dos protagonistas. Nos identificamos claramente com a postura atlante.
faríamos o que estivesse a nosso alcance para deter semelhante ameaça. E não é por menos, já que, como vimos, somos descendentes de pleiadianos atlantes. Levamos o gosto atlante por tecnologia, pelo material, do tentar controlar tudo. Agora, compreendemos bem a diferença de pensamento entre os povos lemurianos e atlantes. Dada a essa decisão, os atlantes começaram a construir a toda pressa enormes bunkers por toda a Atlântida, assim como em colônias das quais haviam na América do Norte, Central e parte da América do Sul. E aqui, neste preciso momento, enquadramos a famosíssima caverna de Taios no Equador, que foi construída com tecnologia Atlante. Contada a grosso modo, trata-se de uma entrada principal com quase 3 metros de altura e uma caída vertical de 80 metros em primeira instância, seguida de uma segunda de aproximadamente 20 metros. Definitivamente trata-se de uma rede de túneis e enormes estâncias, coisas com mais de 100 metros de profundidade, sendo que até hoje a ciência só explorou escassos 5 quilômetros. Até que, em algum tempo atrás, em 2015, uma expedição espanhola de 3 pessoas, com o apoio de alguns nativos, adentraram a caverna e inspecionaram quase 9 quilômetros dela. Essa expedição foi comandada pela televisão espanhola. E chegou o dia do impacto, que não apenas caiu em zona povoada, mas impactou em pleno território atlante. A destruição, como se previa, foi localmente devastadora, causando milhares de vítimas, além de desestabilizar tectonicamente a zona, provocando intensa atividade vulcânica. Isso provocou a ira da cúpula atlante, acusando a culpa de tudo aquilo à Lemúria, que todo aquele desastre poderia ter sido evitado se houvessem cooperado. E aqui, numa decisão infeliz, se desencadeou um ataque atlante termonuclear massivo contra a Lemúria. Tudo terminou após algumas horas de barbárie e, neste momento, Atlântida matou o espírito do projeto lemuriano na Terra. Isso se sucedeu, a grosso modo, em torno de 70 mil anos atrás. A devastação causou quase total aniquilação e o continente lemuriano estava morto. Os poucos sobreviventes sabiam que as placas tectônicas que suportavam o continente estavam altamente instáveis. Nessa situação, alguns poucos lemurianos que puderam se organizar decidiram abandonar a superfície e iniciar uma migração intraterrena. Cidades intraterrenas como Telos, abaixo do Monte Shasta, na Califórnia, ou Montserrat, abaixo de Montserrat, na Espanha, e outros pela Cordilheira dos Andes, como abaixo do Lago Titicaca, foram destino de parte desses sobreviventes lemurianos. Uma outra pequena parte de colônias acabaram em zonas do próprio território atlante e mesclaram-se entre eles. E outro pequeno grupo tomou a decisão de ficar na Lemúria até as últimas consequências, tal qual o capitão que afunda junto com o navio. Do lado atlante, a devastação não foi menos massiva, sobretudo por sua centralização em grandes metrópoles urbanas marinhas, que foram alvo fácil do reflexo do ataque e caíram. Também o perfil costeiro foi massacrado, ressaltando que pouca população saudável e organizada restou de todo esse episódio.
o caos e a anarquia se instalaram. Curiosamente, a grande pirâmide central de Atlântida ficou de pé, o que salvaguardou a capacidade de regeneração do ecossistema Atlântico, assim como seus níveis vibracionais, que impediram uma invasão arconte em níveis vibracionais sutis. Apontamos também que essas guerras aconteceram a muitas outras distintas colônias humanas extraterrestres. E essa é hoje a origem da diversidade dos tipos humanoides que encontramos na Terra. Nesse ponto, abrimos um parênteses para comentar algumas curiosidades. Buscando mapas de Atlântida, sendo que o mais conhecido de todos, o do jesuíta Athanásio Kircher, foi reanimado quando, em 2009, um jornal britânico publicou a notícia que o Google havia identificado uma formação marítima que se encaixava na descrição do jesuíta de Atlântida. Pois bem, foi que quando o autor original desta saga percebeu que a ciência batizou a formação descoberta pelo Google de o Monte do Grande Meteoro. Seria isso uma coincidência? E então convergimos para a soma de diversas canalizações a respeito. É sabido de diversas fontes contatadas que entre 115 e os 70 mil anos antes da nossa era, e por conflitos bélicos tanto nesse planeta como em outros, houve finalmente um certo abandono de determinados projetos por parte da Federação de Sírios e da Federação das Pleiades. Literalmente se renderam e se foram. É possível, inclusive, nas disputas Anunnaki que vimos com a grande Federação de Alcione e com o final da destruição de Lemúria e Atlântida, finalmente deram por impossível o projeto terrestre e abandonaram este planeta, ainda que depois, de modo individual, facções sirianas e pleiadianas regressaram pontualmente. Pela sucessão dos acontecimentos, se provocou rupturas de algumas facções sirianas e pleiadianas de suas confederações originais, que alguns os denominam de raças dissidentes. Parte delas abandonaram a Terra e outras se foram ao interior da mesma no plano 3D, juntamente com humanoides Anunnaki. Elas juntas formaram uma coalizão de intraterrenos, fazendo valer ante alguns contatados que eles são os verdadeiros terrestres e o que os demais são raças forasteiras e nós mesmos, Homo sapiens, apenas fruto de hibridação. Segundo contatados, o plano da Grande Federação de Alcione para a Terra é de uma humanidade livre, mas todavia há uma premissa de não intervenção no livre-arbítrio. Todos têm sua própria agenda e os irmãos estelares estão voltando, não só para nos auxiliar a evoluir, mas também para reparar seus próprios erros do passado com o Projeto Terra, evoluindo assim eles próprios. Então é isso aí, galera. Esse é o final do capítulo 17 e o próximo capítulo a gente vai aprofundar um pouco mais sobre a descoberta da caverna de Taios. Espero vocês lá. Um abração.